Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais da semana. Hoje, no nosso último episódio sobre é fácil ser crente quando tudo vai bem. No episódio de hoje, o episódio número 6, a recompensa da fidelidade inabalável. A certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a soberania de Deus permanece para sempre. Servir a Deus na escassez ou na dor gera uma autoridade espiritual que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você. O fim da história pertence ao Mestre, a Deus, ao nosso Senhor. Não adianta querermos fazer qualquer coisa do nosso jeito, que o final, quem escreveu a história no final e quem tem a caneta para dizer o sim e o não, é Ele, o próprio Deus. E aí, nosso papel é somente permanecermos em obediência, permanecermos em amor a Ele, para continuarmos nossa jornada e assim, servindo e aprendendo dia a dia. Esse nosso estudo ele vai conectar esses trechos bíblicos profundos que eles revelam a teologia da perseverança, da perspectiva eterna e da recompensa divina. Diante do cansaço, das perdas e da aparente demora do tempo. Parece que tudo está demorando, mas não. Está tudo no tempo do nosso Mestre. As Escrituras, elas alinham o olhar do crente para mostrar que cada lágrima, cada sofrimento, cada ansiedade, cada medo, cada renúncia e cada dia de resiliência cooperam para o desfecho glorioso desenhado pelo próprio Deus. Vamos embarcar em nossos versículos chaves para assim compreendermos mais a vontade de Deus e aprendermos cada vez mais dele, do nosso Rei, do nosso Mestre. Peguem suas Bíblias e vamos comigo ler Romanos, capítulo 8, versículo 28. A orquestra soberana do bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo ele inicia o seu verbo oidamen, sabemos, indicando que uma certeza teológica absoluta não era uma opinião superficial. Na estrutura grega, o termo sinergei, agir conjuntamente ou cooperar, mostra que Deus coordena as circunstâncias de um plano integrado. O texto ele não diz que cada acontecimento isolado é bom em si mesmo. Tragédias e dores continuam sendo ruins, mas que o resultado final de todas as coisas, o Panta, é orquestrada de forma soberana para produzir o bem espiritual e a conformidade com a imagem de Cristo. Os destinatários dessa promessa são definidos por duas marcas: indissociável, amor ativo a Deus, e eleição graciosa, kletos, os chamados. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse contexto? Todas as coisas, elas são para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a tragédia, a luta, o problema que a gente está enfrentando hoje, porque nada se compara ao que vamos receber no futuro. Ao bem que aquilo ali, aquilo que parece que é ruim, vai gerar de bom no futuro. Porque a gente pensa hoje que, por que eu tô passando por isso? Por que isso tá acontecendo? Por quê? Porque nós somos fracos e tão pequenos que não enxergamos a magnitude de Deus. Hoje, você está passando por um problema, por uma indisponibilidade, por algo ruim, mas que no futuro isso vai se tornar em algo bom. Talvez em uma
um livramento, talvez em uma conquista maior. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nós queremos porque queremos agir do nosso jeito, fazer da nossa forma, mas tudo está no plano de Deus. Aplicação. Quando você olhar para os pedaços dispersos ou dolorosos da sua trajetória profissional ou familiar e não entender o sentido de nada, descanse na soberania do Maestro, que é Deus. Ele está preparando, pegando até os erros alheios e as perdas e as esperas exaustivas para costurar um tapete de maturidade e livramento para a nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, o começo, o meio e o fim, e usa circunstâncias, pessoas, usa tudo para que hoje eu e você, ou futuramente eu e você, podermos ter uma nova perspectiva. O capítulo 8 de Romanos é considerado o ápice da teologia paulina. Ele abre declarando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e desenvolve a vida no Espírito e contraste com a carne. Paulo discute a nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus, o gemido da criação e da igreja, que anseiam pela redenção final e o interceder do Espírito por nós. O capítulo termina com um hino triunfal de segurança eterna, garantindo que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Esse capítulo, para mim, principalmente esses versículos finais, onde diz que nada pode nos separar do amor de Deus. É uma declaração de amor magnífica. Nada, mas nada mesmo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A lei inviolável da colheita. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Paulo usa o verbo enkakomen, que significa fraquejar, perder o ímpeto ou ficar espiritualmente exausto. Ele reconhece o perigo real do desgaste decorrente de fazer o que é correto em um mundo caído. A garantia apostólica é baseada no termo kairo idô, no tempo próprio, ou na época certa de Deus. A colheita espiritual é condicionada a uma atitude de resistência. Se não desanimarmos, não desfalecer como um corredor que desiste de chegar antes da linha de chegada. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se permanecermos firmes, colheremos ao final do tempo devido da nossa plantação. Tudo tem um tempo, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, uma razão. Nada é por acaso. Nada. As pessoas que você encontra, aonde você vai estar, com quem você vai estar, tudo tem um propósito e um porquê. Aplicação. Muitas das vezes, a coisa certa nas nossas vidas, no casamento ou nos negócios, parece cansativo e sem retorno imediato. O cansaço físico é natural, mas não permite que ele vire um desânimo espiritual. Mantenha a constância na integridade e no amor. O calendário da colheita pertence a Deus. E o fruto? Meu irmão, o fruto vai chegar no tempo certo e no momento exato. Gálatas capítulo 6, no encerramento desta carta, Paulo traz instruções de ordem prática e comunitária. A restauração mútua dos que caem com o espírito da mansidão e o dever de carregar os fardos uns dos outros.
Ele estabelece o princípio espiritual de que o homem colhe exatamente aquilo que semeia, se na carne ou no espírito. O apóstolo exclui, rebatendo o orgulho dos judaizantes na circuncisão e afirmando que a única glória que está na cruz de Cristo. Que a única glória está na cruz de Cristo. Trazendo no próprio corpo as marcas de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa da resistência. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago abre este versículo com a palavra Macários, bem-aventurado ou plenamente feliz, o mesmo termo usado por Jesus nas bem-aventuranças. A felicidade bíblica, ela não é a ausência de problemas, mas a postura diante deles. A perseverança é a resistência ativa sob pressão. O termo para aprovado aponta para o metal precioso que passou pelo crisol e foi autenticado. A recompensa é uma coroa da vida, uma alusão à guirlanda da vitória para os atletas que venciam as corridas da antiguidade. Aplicação. Não encare os testes passados na vida como um castigo aleatório. Cada dia de fidelidade no meio da dor é um passo no processo da aprovação do seu caráter mediante a Deus. Há um prêmio de valor eterno guardado para você. Aguente firme, pois a aprovação tem prazo de validade, mas a aprovação ela é para sempre. Ou seja, vamos passar pela provação. Quando passamos pela provação e somos aprovados, a alegria da coroa da vida é para sempre. Agora, quando passamos pela provação e ficamos por lá, é porque vai demorar ainda para sair. E Deus quer nos retirar a todo custo. Ele quer que a gente passe pela aprovação para sermos aprovados. Capítulo 1 de Tiago. Tiago abre sua epístola confrontando a postura do crente diante das provações. Redefine a verdadeira riqueza e explica a anatomia da tentação, mostrando que o mal nasce dos desejos humanos, enquanto de Deus só desce boas dádivas. O capítulo ele encerra com o famoso chamado para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, definindo a verdadeira religião como cuidado com os necessitados e a pureza moral. Jó, capítulo 42, versículo 5. A transição do ouvir para ver. Meus ouvidos já ouviram ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esta é a declaração da redenção e iluminação de Jó após os discursos soberanos de Deus. O contraste aqui é a epistemologia sobre a natureza do conhecimento. O ouvir de ouvir refere-se a um conhecimento de segunda mão, baseado em tradições teológicas, teóricas e discursos alheios, como os de seus amigos. A expressão meus olhos te viram não indica uma visão física antropomórfica de Deus, mas uma experiência direta, pessoal e avassaladora, e íntima com a realidade do Criador no meio da tempestade. Quando eu digo que não preciso ver a Cristo, que nunca ouvi para amá-lo, é exatamente isso que Jó está informando.
Não precisamos vê-lo, não precisamos enxergá-lo, apenas precisamos viver Cristo Jesus. Aplicação. Muitas das vezes, uma crise profunda desabra sobre nós para destruir uma espiritualidade infantil, imatura, teórica e de fachada. Se você está passando por perdas ou incompreensão, use essa temporada não para se revoltar, mas para buscar intimidade real com Deus. Deixe que a dor seja a ferramenta que vai te levar ao conhecimento do Senhor, por experiência própria e não por religiosidade, por simplesmente copiar o que o irmãozinho está fazendo. Ctrl+C, Ctrl+V. O capítulo 42 de Jó, o último capítulo desse livro, registra a sua humilhação final, o arrependimento diante a majestade divina. Deus repreende severamente os 3 amigos de Jó por não falarem a verdade a seu respeito e ordena que tragam holocaustos para que Jó ore por eles. Quando Jó ora por seus amigos, o Senhor liberta-os do cativeiro e restaura sua sorte, dando-lhe o dobro de tudo que ele possuía antes dos bens, além dos novos filhos e filhas, permitindo que ele morra velho e farto de dias. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Relatório do atleta combatente. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo escreve estas linhas na antessala da sua morte, na escuridão da prisão Mamertina, em Roma. Ele usa 3 metáforas perfeitas de consumação do tempo perfeito do indicativo. Ações complementares concluídas. Lutei a luta na arena. Completei o circuito da corrida e protegi e mantive o propósito da fé intacta. O prêmio esperado é a coroa da justiça, que será entregue não por um imperador humano injusto como Nero, mas pelo justo juiz, cuja premiação é eterna e extensível a todos os crentes que amam a palavra, que são vigilantes e que buscam a vida com Deus. Aplicação para a nossa vida. A vida cristã é uma maratona de longa distância, não para uma corrida de velocidade. O que importa não é como você começa, mas como você termina. Mantenha os olhos fixos na chegada. Proteja os seus valores e a sua fé das distrações, do caminho e viva de tal forma que no final da sua história você passa a olhar para trás com a consciência limpa e o dever cumprido. 2 Timóteo capítulo 4, que é o capítulo final da sua última carta, Paulo admoesta solenemente Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, alertando que viriam dias em que os homens acumulariam mestres para coçar os seus próprios ouvidos, ávidos por fábulas. O apóstolo compartilha o seu sentimento de solidão, mencionando aqueles que o abandonaram como Demas, e pede que Timóteo venha logo trazendo sua capa e os seus pergaminhos. Ele encerra testificando que o Senhor permaneceu ao seu lado na primeira defesa e envia saudações finais. Salmos capítulo 30, versículo 5. A temporalidade da dor. Pois a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Davi compõe este salmo para a dedicação do palácio, após passar por uma grave crise de orgulho e doença. Ele faz dois contrastes poéticos perfeitos no hebraico. Duração, um momento, rega, da disciplina versus a vida inteira do favor, graça e benevolência. Personificação. O choro é personificado como hóspede passageiro que faz pernoite, passar a noite na hospedaria, enquanto a alegria, grito exaltante de júbilo, irrompe de surpresa como um raio novo do dia. A estrutura mostra que a dor tem morada temporária, mas a alegria tem direito de habitação permanente. Se a sua fase atual parece uma noite escura, cheia de lágrimas, cansaços ou de luto, não se desespere, achando que será sua realidade para sempre. A dor na vida do crente é uma hóspede que tem hora para ir embora. Aguente firme o turno da noite. O amanhecer de Deus está chegando e ele trará consigo um cântico de alívio e de restauração. Mantenha-se firme, olhando para o céu, olhando para Deus, olhando para Cristo. O ciclo da perseverança e do triunfo. Ao cruzarmos esses 6 pilares das Escrituras, conseguimos visualizar a jornada do amadurecimento e do destino final da caminhada cristã. A noite escura. O choro pode durar uma noite, mas o favor, ele é vitalício. Salmo 30, versículo 5. O criso do encontro. A dor quebra a teoria e gera experiência real. Jó 42, versículo 5. O trabalho diário. Semear o bem com constância sem desfalecer. Gálatas 6, versículo 9. A perspectiva soberana. Saber que cada detalhe coopera para bem maior. Romanos 8, 28. A resistência e a coroa. Completar o combate e receber o prêmio eterno. Tiago 1, 12 e 2 Timóteo 4, 7, 8. Esse nosso estudo nos ensina que a nossa caminhada com Deus possui uma lógica de recompensa e um propósito soberano que superam qualquer sofrimento do presente. Deus, ele não permite que a nossa dor dure mais do que o necessário, como descrito no Salmos 30. E usa crises para nos levar a um nível de intimidade profunda, Jó 42. O nosso papel, no meio do processo, é não desistir de fazer o bem, Gálatas 6. Sabendo que Deus está costurando todas as pontas da nossa história para o nosso benefício, Romanos 8. Aqueles que decidem persistir firmes, combatendo o bom combate até o fim, descobrirão que a provação do presente nada mais é do que o ensino geral para receber a coroa eterna das mãos do juiz justo, Deus e Cristo Jesus. Perguntas para a nossa vida. Como esse estudo confronta a minha atitude atual diante das minhas dificuldades? Responda para si mesmo. O que preciso mudar na minha rotina de oração e pensamentos hoje para demonstrar que confio em Deus e não nas circunstâncias? Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajude-nos a sermos melhores, Pai. Toma cada um aqui em tuas mãos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.